Olá, tudo bem? Você deve ter acompanhado pelos noticiários da grande mídia a batalha que está ocorrendo entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bem, como o próprio nome diz, Roberto Campos Neto, ele teve como avô um famoso economista liberal na época dos anos 50, 60, 70, 80, chamado Roberto Campos. Um fervoroso inimigo e adversário da Petrobras. Ele costumava chamar a Petrobras de Petrossauros, uma pequena brincadeirinha sem graça. Roberto Campos Neto, portanto, ele vem dessa linhagem familiar que prega a valorização do setor privado, que prega o Estado mínimo, o enxugamento do Estado ou enxugamento da máquina pública, sem se preocupar com as consequências que esse enxugamento possam trazer para a população que mais precisa do Estado e que menos possui apoio do setor privado, os mais pobres. Aliás, Roberto Campos Neto manifestou no programa Roda Viva da última segunda-feira uma espécie de preocupação tão singela com os mais pobres. Dá uma olhada. Outro dia eu estava num restaurante, um garoto veio vender, né, um produtinho, eu fiquei até na época um pouco emocionado porque eu vi que ele estava vendendo e eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, não, é no Pix, vai no Pix. E eu falei, o Pix ajuda a sua vida? Ele falou, o Pix mudou a minha vida. Então, assim, a gente que está no Banco Central, a gente às vezes não tem a percepção de como que a gente consegue impactar a vida das pessoas na ponta. Então é muito importante essa agenda nossa social. Pois bem, Roberto Campos Neto foi nomeado em março do ano passado pelo presidente da época, aquele cara cujo nome eu não vou pronunciar inteiro, apenas vou chamá-lo de Jair. Melhor Jair ir embora e foi. Felizmente. Jair nomeou Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central e, pior, fez com que, junto com o Congresso, o Banco Central se tornasse independente. Independente de quem, cara pálida? Um Banco Central independente, pela teoria dos neoliberais, do mercado, dos Faria Limers, faz com que o presidente da entidade consiga gerenciá-la independentemente do governo de plantão. Isso pode ser realmente algo positivo no que se refere a uma interferência indevida do governo sobre o Banco Central. Concordo. Porém, tem o lado B, que é tornar o Banco Central independente faz com que ele não se alinhe obrigatoriamente às diretrizes do governo federal. E todos nós sabemos que foi muito difícil elegermos Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, pela terceira vez. Terceira vez. O que o Jair Bolsonaro, o que ele fez durante as eleições, e isso está comprovado através daquela tática de emprestar dinheiro dos bancos privados para os que recebem o auxílio emergencial. No mês de setembro e outubro, houve uma busca enorme das pessoas mais pobres, mais necessitadas. Tudo isso são medidas que Jair tomou naqueles últimos 4 meses de governo, após 4 anos de desmandos, de irresponsabilidade e de insanidade, o que é pior. Todas essas medidas eleitoreiras não impediram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Roberto Campos Neto foi colocado por esse senhor para presidir o Banco Central independente, que na verdade está atrelado umbilicalmente ao mercado. E qual é a grande consequência dessa independência? As taxas de juros estão em níveis estratosféricos. Você sabe o que são taxas de juros? Claro que sabe. Basta olhar no seu cartão de crédito na parte chamada rotativo e você vai ver lá na fatura o valor das taxas de juros cobradas. E para você que está no cheque especial, você também deve saber muito bem o que são juros. Eles estão sendo cobrados de forma abusiva graças ao Banco Central. Juros altos impedem a economia de crescer.
E o crescimento da economia é exatamente o ponto central do programa de governo que nós escolhemos em outubro do ano passado. Nós queremos o Brasil grande, nós queremos o Brasil com a economia em plena rotatividade, fazendo com que produtos sejam fabricados, comerciantes vendam esses produtos e encomendem mais, o que vai gerar empregos para essa produção. Porém, com as taxas de juros elevadas, aquele investidor, aquele empresário industrial, ao invés de investir na produção de algum bem, ele simplesmente coloca num fundo de investimento, que vai render a ele muito mais do que ele estivesse fabricando. Isso é bom? É bom para ele, investidor, empresário, industrial. É bom para o país? Claro que não, porque não existem empregos novos sendo criados. E o que o Lula propõe? Lula propõe que para um país que teve uma inflação fechada em quase 6%, que se diminua essa taxa de juros, que hoje estão na casa de 13,75%. É a maior taxa de juros do mundo. Eu vou repetir. As taxas de juros que estão sendo cobradas hoje, com a permissão do Banco Central independente, são as mais altas do mundo. Não há justificativa para isso. Portanto, se você está chateado com os juros que você paga para o banco no final do mês, coloque essa chateação ou essa irritação na conta do Banco Central. Porque agora, independente, ele não está querendo abaixar os juros. Pelo contrário, ele está querendo sabotar as metas do governo que nós elegemos em outubro do ano passado. E se não houver uma mudança de rota por parte desse senhor Campos Neto, é bem provável que ele não consiga nem terminar o seu mandato, que vai até metade do ano que vem. E, que fique claro, Lula está tentando fazer com que o país volte a se desenvolver, volte a crescer para haver uma distribuição de renda. Prova disso é que ontem, em Santo Amaro, na Bahia, Lula retomou o programa Minha Casa Minha Vida, já entregando as chaves para pessoas de baixa renda e que agora vão poder morar em suas casas próprias. O Brasil quer crescer, o Brasil quer voltar a sorrir, o Brasil quer voltar a ter 3 refeições por dia. Mas o Brasil precisa que todos os setores da área econômica atuem conjuntamente na mesma direção. Do que adianta 10 remarem para frente se você tem uma âncora jogada lá atrás que não deixa o barco sair do lugar? O nome dessa âncora é Roberto Campos Neto. Tá ok? Abraço, se inscreva no canal, deixa um like. Se você quiser contribuir, está aqui o número do Pix para ajudar o nosso trabalho a ser possível. Até mais. Tchau, tchau.